Oi, pessoal! Mais um episódio aqui do Academia de Pediatria. E hoje estou muito feliz, estou recebendo meus amiguinhos Felipe Marinho, Amanda Pereira, aqui no meu consultório na Zona Norte. Então, sejam muito bem-vindos para falar de um tema muito ambulatorial, um tema bem frequente nas consultas, desde a criança até o adolescente. Então, quem atende pediatria, principalmente em consultório, logicamente, vai se deparar com esse assunto que é baixa estatura. E cada vez mais comum chegar à família, tô achando que ele é o mais baixinho da turma. E aí, já marquei a endócrino. Quando chega antes dizendo já marquei é bom, porque aí a gente consegue orientar e muitas vezes dá tempo de dizer, olha, veja, é o momento, não tem o que fazer agora, tá tudo bem, orientar essa família. Outras vezes já chega dizendo, já fui na endócrino. E aí? Não, nada. Pois é, não, nada. Vamos entender por quê? Não, nada, né? Vamos falar sobre isso. Como é que a gente vai dar o diagnóstico de baixa estatura? Vamos falar sobre curvas de crescimento. Enfim, esse podcast tem duas partes. Escutem e assistam no YouTube, nas nossas plataformas. Vamos lá. E aí, Amandinha? Então, eu acho que o mais importante aqui, Tassi, nessa conversa da gente de hoje, é a gente poder ajudar os nossos colegas médicos a pensarem em baixa estatura, né? Esse relato que os pais trazem de que a criança é a menor da turma, ele é um relato clássico, né? Quando vai fazer a fila para cantar o hino nacional, onde tem escola que ainda canta, ele é o menorzinho. Quando senta na sala que organiza, sempre fica na frente porque o menorzinho não pode sentar lá atrás, né? Quando organiza as cadeiras. Então, a queixa dos pais com essa referência é muito frequente. E eu acho que é uma queixa importante, baseada no fato de que nós temos geralmente crianças da mesma faixa etária ali naquele ambiente, e isso vai servir como um referencial de amostragem para esses pais, né? Então a gente precisa pegar essa história, valorizar e aí, do nosso ponto de vista técnico, chegar à conclusão se essa criança tem ou não baixa estatura com indicação de avaliação. Então a gente vai precisar ver o sexo dessa criança, se é feminino, se é masculino, isso vai mudar um pouco as medidas esperadas para aquela faixa etária. A idade que essa criança está, porque para cada grupo de faixa etária nós temos estaturas alvo e temos velocidades de crescimento específicas, né? Momentos em que nós aceleramos o crescimento e momentos em que nós desaceleramos o crescimento de forma fisiológica. Precisamos ver a estatura desses pais, porque muitas vezes a queixa vem e os pais também não são tão altos assim. Sim. Então a gente não tem como fazer milagre, né? Como diria um professor meu da faculdade, duas jaqueiras não podem dar um bambu. Então a gente precisa respeitar um pouco da genética também, já sabendo, né, com a ciência mais moderna, que talvez até esses pais pudessem ter tido um diagnóstico de baixa estatura, que não foi tratada. Meu caso, e aí foi esse. a gente não precisa se conformar com isso nessa criança. Enfim, fazer a orientação adequada para essas famílias para poder encaminhar os casos que sejam necessários, né? E o nosso conhecimento prévio, como pediatras, também vai nos proporcionar que a gente inicie alguma investigação, lance mão até de alguns exames complementares, se for necessário, para que esse paciente já vá se encaminhando para o especialista com alguma coisa iniciada. Perfeito. Eu acho que vale a pena, né, a gente trazer aqui, inclusive, o fato que a Amanda fala de que a estatura dos pais ela é de extrema importância e se a gente for realmente seguir as recomendações mais adequadas, digamos assim, aquelas que estão de livro, esses pais deveriam ser medidos na consulta. Isso. Então é aquela consulta que o consultório vai ficar cheio, né? Sim. Vai chegar, geralmente é uma queixa mais do pai do que da mãe, que o menino é pequeno, Sim. né? Então, não, meu filho é o menor da sala. Então isso aí preocupa o pai, né? Sim. E aí vai vir o pai, vai vir a mãe, e a gente vai aproveitar esse momento para aferir a altura de ambos. E é legal, né? Porque vocês falam de coisa ambulatorial, eu não faço, né, nada para consultório, minha vida é hospital. E aí lá no hospital, geralmente a baixa estatura tá junto a outra coisa, Geralmente é uma doença descompensada, uma doença sistêmica que está se manifestando com baixa estatura. Mas eu acho que a gente vai acabar entrando nesse mérito aí, então já fica o convite para tu, que também não faz só consultório, continuar aqui no podcast, tá? Nesse teu contexto, Felipe, pode terminar dando uma dica até de diagnóstico, né? Chega aquela criança bem pequenininha na enfermaria, esse menino tem quantos anos? Tem 5, peraí. 5 desse tamanho, alguma coisa errada não está certa, como diria, né, o matuto. Perfeito. Então, vamos lá. Para a gente definir baixa estatura, Tassi,
das coisas que nós estudamos, né? Porque tem curvas distintas. Mas a gente falando em população brasileira, pelo menos para a triagem do pediatra, a gente usaria a curva da Organização Mundial de Saúde. Então, uma criança que está abaixo do Z-score -2, na curva da Organização Mundial de Saúde, O que significa percentil 3. Isso. Né? Pontualmente, essa criança ali vai ser classificada como baixa estatura. Amanda, e você fecha assim numa avaliação? Não, calma. Obviamente que a gente precisa ter um prospecto disso. E dependendo da situação, a gente tem chance de esperar um pouco mais para ver como é que vai ser esse crescimento. Mas pensando numa definição pontual, de uma vista isolada de uma foto, seria um Z-score menor do que abaixo do Z-score -2. A gente também pode comparar com a estatura familiar. Então, na hora que eu pego a estatura da mãe e a estatura do pai, eu somo essas duas estaturas. Se for sexo feminino, eu acrescento, eu subtraio 13. Se for sexo masculino, eu acrescento 13. Somo tudo isso, divido por 2. Eu tenho qual seria a média para essa criança ali no fim da puberdade, a estatura alvo. Essa estatura alvo, óbvio que pode variar alguns centímetros para cima, alguns centímetros para baixo, variando de 5 a 10 centímetros para cima ou para baixo no que diz a literatura. Então, deixa eu trazer um exemplo. Um pai... Faz aí a de Júlia. Faz aí a de Júlia, Felipe. Vai lá, diga aí. Faz aí. Ó, eu tenho... 1,50 m. Não, aí tá se abacalhando, né? 1,57. Então, 1,57. 1,57. E o pai de Júlia, doutor Caio? 1,69. 1,69. Ele Então, vai me matar. Júlia que é 1,70. é do sexo feminino. Sim. Então, a gente soma a estatura da mãe com a estatura do pai. E a gente vai feminilizar o pai. Isso. Então, a gente vai subtrair 13 dessa soma. Deu 313. Com isso, eu divido por 2. E a gente vai encontrar a estatura-alvo de Julinha, filha de Tassi, de Caio, de 1,56 m. Se a gente for usar a referência que a variação é de 5 para cima, 5 para baixo, a estatura-alvo de Júlia no final da puberdade vai ser de 1,51,5 até mais ou menos 1,61,5. Existe literatura, como as meninas já falaram, que somam 8,5. Tem locais como o próprio Nelson, né, que é o livro-texto da Academia Americana, que fala sobre a variação de até 10 centímetros. Então, realmente, a gente precisa ver esse canal, que é o alvo genético daquela família, inclusive colocando isso no Z-score, porque caso essa criança ela não esteja nesse canal esperado, a gente também precisa se preocupar. Então, essa avaliação do crescimento usando a estatura-alvo é de extrema importância. Isso, e isso é uma coisa que o médico generalista que atende criança tem que dominar, né? Para ver se essa queixa que a família traz tem relevância ou não. A Amandinha comentou uma coisa, e aí realmente é a minha situação. Então, veja, a estatura-alvo dela, 1,56. Fazendo uma projeção muito boa, 1,61. Do jeito que ela é hoje, a estatura dela vai ser muito maior, se tudo correr bem. Ela hoje é percentil quase 80 de estatura, né? E como é que explica isso? Bom, minha reputação entendeu? Incontestável. Incontestável. Isso aí, né, o pai é o pai mesmo, viu? Já começo dizendo aí. O segundo ponto é que eu tive puberdade precoce, eu fui acompanhada com endocrinoped, então essa não era para ser minha estatura. Mas eu sou de uma época, eu tenho 38, né? Então eu sou de uma época que puberdade precoce, a gente não inibia a puberdade. Era ovo de codorna, era ovo de codorna não, era ovo de capoeira. Eu só podia comer ovo de capoeira, não podia comer ovo tradicional. Então eram várias restrições dietéticas que eu tinha por conta da puberdade precoce. Mas ninguém inibiu minha puberdade, que isso não existia naquela época. Resultado. Menos ainda hormônio de crescimento. Menos ainda hormônio do crescimento. Então, eu tinha 1,45, 1,46 quando eu menstruei. Era isso. Ainda crescesse 11. Ainda cresci 11. Top. Foi top demais, entendeu? Então, assim, fui prejudicada. No final das contas, eu fui prejudicada. Minha genética é maior. Justifica a estatura da minha filha. Quero logo deixar isso aqui bem claro. É importante isso que Tassiana está falando, porque foi o que eu disse no começo, né? Às vezes a baixa estatura dos pais é justificada por algum problema que eles tiveram. Então a gente precisa ficar atento nisso e perguntar isso na anamnese. Mas só para deixar claro esse exemplo, o que a gente veria numa situação? Essa coisa do canal familiar que o Felipe falou, não faz... Porque eu disse assim, a primeira definição é abaixo do Z-score -2. Aí vamos supor que a gente pegue uma criança que está no Z-score -1.
ela não seria uma criança com baixa estatura. Mas se a mãe e o pai dessa criança tem 2 metros, certamente o Z-score -1 é muito abaixo do que o canal familiar dessa criança. Então, essa criança, por definição, ela também vai ter uma baixa estatura. E a terceira definição clássica de baixa estatura seria aquela criança que vai ter uma redução da velocidade do crescimento. A velocidade do crescimento é uma avaliação um pouco mais difícil porque ela precisa de pelo menos 2 medidas para eu dizer quantos centímetros por ano aquela criança cresceu. Mas existe um gráfico de velocidade do crescimento, inclusive se vocês quiserem ter acesso aos gráficos recomendados pela SBP, todos estão disponíveis de forma gratuita no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive o de velocidade de crescimento do sexo feminino e do sexo masculino. E eu queria pontuar que a velocidade de crescimento, você tem um período mínimo para você aferir, tá? Então, não adianta eu ver velocidade de crescimento mês a mês. Isso vai ser muito interessante no primeiro semestre de vida, né? Vai ser ótimo, que né? dirá no primeiro ano, talvez. Mas depois disso, não cresce tão rápido Termina assim. frustrando a família, deixando a família mais ansiosa em relação à investigação. Então, a gente precisa fazer essa medida da velocidade de crescimento com a adequação do intervalo entre consultas. Pelo menos 3 meses. Tem fonte que diz 3, tem fonte que diz 4. 6 seria o número mínimo, que isso aí não tem discordância. É 6 em todas as fontes, eles vão colocar como adequado essa mudança. Então, eu meço hoje, meço daqui a 6 meses e vamos dizer que essa criança cresceu 4 centímetros em 6 meses. Significa que em 12 eu calcularia a velocidade de 8 centímetros ano. E aí eu vou lá no gráfico de velocidade de crescimento e avalio se essa velocidade de crescimento para aquela faixa etária está adequada. Ô, Amandinha, na verdade, Filipinho, me diga uma coisa para você. E se tô ali na agonia, não achei o danado bendito gráfico? Certo. Me diga aí uns números para eles terem em mente. Vamos lá, a que primeira seria coisa normal. é que esse fato de não achar o gráfico hoje é quase impossível porque está tudo disponível na internet. É porque Tassi, ela é um pouco mais analógica. Mas nós temos velocidade de crescimento que a gente considera um padrão de normalidade que depende, né, da idade da criança. Então a gente tem os crescimentos que são esperados dentro do primeiro ano de vida e a gente considera metade da estatura do nascimento da criança. Então, se a gente for partir do pressuposto que a criança ela nasce ali com a estatura média de 50 centímetros, no primeiro ano de vida, essa criança vai ganhar ali por volta de 25 centímetros no primeiro ano. Como o crescimento, né, das nossas crianças ele é desacelerado, a gente vai ter que o crescimento no primeiro semestre ele é mais rápido, então ali por volta dos seus 15 centímetros, e o segundo semestre ele vai ganhar um pouco menos, vai ser ali por volta de 10 centímetros. No segundo ano de vida, a gente vai ter um ganho médio ali por volta de 12, 13 centímetros por ano. Fazendo a regra aí, né, de metade, a gente pode falar ali por volta de 12 centímetros e meio. E aí a minha criança, ela entra naquele período ali do pré-escolar. E aí o pré-escolar, ele vai ter uma redução marcante da velocidade de crescimento em relação aos primeiros 2 anos. Então a gente vai ter um ganho de estatura que vai ficar ali na casa dos 4, 5, até 6 centímetros por ano. E isso vai se manter, geralmente inclusive com a redução, mesmo que discreta, nesses próximos anos, até que a criança entre na puberdade. Então ali nos pré-escolares, nos escolares, um crescimento por volta de 4 a 6 centímetros, 3 a 6 centímetros por ano pode ser compatível. E aí quando a criança entra na puberdade, e aí a gente vai ter que lembrar de algumas características que são importantes para cada sexo, a velocidade de crescimento ela volta a subir. Então as meninas, lembrando que começa a puberdade mais precoce do que os meninos, e a puberdade nas meninas vai ter o estirão puberal acontecendo em M2. Então quando ela começa a puberdade, ela já começa o estirão puberal. E aí o estirão puberal, que aí de novo, pessoal, depende da literatura, vai ser ali por volta de 8 a 10 centímetros por ano. Os meninos, eles entram na puberdade mais tardiamente, e o estirão puberal dos meninos é compatível com o estadiamento de Turner, que a gente chama de G3. É aquele momento que o pênis do menino, ele cresce em comprimento. E aí o início do estirão puberal, ele é marcante nesse momento. E aí a minha criança, né, do sexo masculino, vai ter um estirão mais intenso, que vai ser ali em média 10 a 12, 13, em alguns locais ainda coloca até 14 centímetros por ano. Então por isso, inclusive, ó, a criança do sexo masculino cresce por mais tempo, e o estirão puberal ele é mais intenso, o que explica aquela diferença dos 13 centímetros quando a gente masculiniza a mãe ou feminiliza o pai na avaliação da estatura-alvo. Então esses parâmetros, né, básicos, esses parâmetros padrões, eles acabam ajudando muito, vai que você não tem acesso à curva de crescimento como Tassi.
E completando um pouco disso que o Felipe falou, só para que vocês não fiquem na dúvida, dependendo da literatura, né? O Felipe trouxe variação de 5 centímetros para mais ou para menos, de 8,5 centímetros para mais ou para menos, de 10 centímetros para mais ou para menos, que são várias literaturas diferentes. Quando a gente vê velocidade de crescimento, a gente pode também variar um pouco em relação às comparações das populações, né? Populações, eu gosto muito disso porque as curvas de crescimento fetal, elas são muito diferentes das curvas de crescimento da criança, né? Às vezes a gente tem um paciente que chega para nós e que traz curvas de crescimento fetal nos ultrassons feitos durante a gravidez, que colocam esse bebê classificado até como pequeno na estatura. Mas quando nasce uma criança com estatura um pouco maior do que aquela prevista. E muitos dos gráficos de crescimento fetal são gráficos que usam a população europeia, a população norte-americana, que por definição e por concordância universal são pessoas mais altas do que os brasileiros em geral. Então, às vezes, essas variações que vocês possam encontrar de 1 centímetro para mais, 1 centímetro para menos, elas são variações que, às vezes, são da literatura. Não vai ser 1 centímetro de diferença que vai fazer uma família chegar com queixa de baixa estatura, tá? Na prática, a gente vai ver que a diferença que existe é maior do que essa, porque 1 centímetro não é nem percebido entre uma pessoa e outra. Mas os conceitos que nós trazemos aqui para vocês é que são muito importantes para que vocês entendam como poder avaliar essas crianças. E a gente falou essa coisa aí da velocidade de crescimento, o Felipe falou números, eu disse a vocês que tem o gráfico de crescimento. E como é que a gente usa esse gráfico de crescimento? A gente vai usar ele de forma muito semelhante ao gráfico que a gente usa de estatura para a idade, tá? Nós vamos calcular a velocidade de crescimento e vamos colocar lá no gráfico a velocidade de crescimento dessa criança que está com 8 anos, então na linha dos 8 anos, foi, sei lá, 6 centímetros por ano. Isso é uma velocidade de crescimento normal para essa criança? Sim. Isso é uma velocidade de crescimento anormal para essa criança? Não. A partir daí nós vamos investigar ou encaminhar para a investigação, se for necessário, tá? Além da velocidade de crescimento, a gente precisa da medida pontual da estatura, né? E aí é importante, nesse caso, que a gente faça uma avaliação correta dessa estatura. Porque uma das coisas que varia é com o examinador. Pode ser que eu, ao medir a estatura de uma criança, principalmente na criança que é medida deitada, até os 2 anos de idade, né? Veja só, medir uma criança de 1 ano e meio é uma tarefa um pouco até mais trabalhosa do que interpretar uma doença difícil em ambas situações. Não exagere, minha filha. Essa criança, ela tem que ficar deitada, relaxada, né? Alongar bem essa perna, manter a cabeça no plano de Frankfurt, que é um plano que nem é tanto assim, mas nem é tanto assim. Então, a gente tem que meio que neutralizar a posição dessa cabeça e pegar a parte de baixo do antropômetro e encostar nesse calcanhar, que vai estar com o pé retinho. E que a criança colabora aqui. E que ela vai estar colaborando paradinha lá para essa medida. Então, assim, é bem difícil. Bem difícil. Em algumas crianças que são mais calmas, a gente consegue com mais facilidade. Mas, em geral, a gente precisa, inclusive, de ajuda para esticar essa perninha e tudo mais. É bem, assim, comum também que as queixas de baixa estatura não sejam habitualmente nos primeiros 2 anos. A menos que a gente esteja diante de uma criança ou que foi PIG ao nascimento, Perfeito. ou uma criança que tem uma patologia de fato. É mais comum que a gente veja essas grandes discrepâncias quando a gente tem uma criança um pouco mais velha. Naquele paciente que não tem uma doença assim tão caracteristicamente definida, precoce, né? Isso. Porque nos menores de 2 anos, para ver uma baixa estatura, Isso, quando a gente vê uma baixa estatura mais numa difícil. criança menor de 2 anos, é mais provável que a gente tenha alguma coisa mesmo a fazer. Uma doença né? sistêmica, Ou com foi um certeza. menino que foi muito pequeno ao nascer. Né? Mas, em geral, a gente vai ter ali uma situação que a queixa pode vir maior. E aí, essa criança mais velha que a gente vai medir, a gente precisa fazer uma medida com uma régua adequada, né? O ideal é que essa criança esteja com os 2 pés juntos, numa superfície plana e reta, né? E que, sim, teoricamente, o antropômetro deveria ser colocado com o nível, né, com tudo. E estamos imaginando que isso aconteça. Isso, né? então coloca a régua e aí a prancha de cima que vem vai topar na cabeça dessa criança, que vai estar de pés planos, com o glúteo encostado na parede, né? E essa régua vem por cima, para colocar também com a posição da cabeça nem muito assim, mas neutra, ao plano de Frankfurt. Nem para cima, nem para baixo. Exato, né? para poder fazer olhando para o horizonte, é uma coisa que a literatura fala, né? Olhar para o horizonte, e a gente vai fazer essa medida dessa criança. Se houver dúvidas, é importante medir de novo,
porque a gente pode ter essas variações. E eu gosto de dizer para as pessoas, inclusive para os pais nas consultas, que existe uma variação muito grande da última consulta dos primeiros 2 anos para a primeira consulta de 2 a 3 anos. Total. Porque a gente vai parar de medir a criança deitada e vai passar a medir a criança em pé. Eu diria que de 2 a 3 anos essas medidas em pé são bem trabalhosas. Inclusive, eu gravei vídeo sobre isso, então vamos soltar lá no feed depois, falando que esse momento é crucial, essa virada de medir deitada para medir em pé. Inclusive, o recomendado é que você faça nessa consulta de viradinha das duas formas, para que você possa comparar em pé, deitado com deitado. O que os livros dizem é que pode ter uma diferença de até 0,7 centímetros. Eu acho que é mais, na Eu acho que a menina, com certeza. Oxi, toda vez que eu meço, eu faço comigo, 0,7, Claro que não, é muito mais. É porque eles fazem naquela situação ideal, medindo um boneco. Isso não assim, talvez medido pensando no coxinha de pouso do calcanhar, que poderia ser esse 0,7. Mas geralmente a criança, quando a gente vem descendo, a criança ela já começa a fazer isso assim, porque a gente vem descendo com a régua em cima. E a gente conversei que ela tem que ficar olhando para o horizonte, retinha, com as pernas esticadas. O comando estica o joelho não é um comando fácil de ser entendido por uma criança pequena. Não. Então, assim, é difícil medir. Total. É importante que sejam comparações do mesmo examinador entre uma medida e outra, para que a gente possa ter mais acurácia nessa avaliação. E sabendo que variações muito pequenas não são as variações que vão dar os diagnósticos para a gente. Não vai ser uma coisa de 1 centímetro que vai mudar totalmente. Isso. Habitualmente são crianças que vão ter variações maiores nessas medidas, né? Sim. Perfeito. E aí, veja só, então, para medir uma criança na prática, né? A gente vai primeiro ver a idade, menor de 2 anos, maior de 2 anos, a depender da idade, estadiômetro na horizontal ou na vertical. Mediu tudo certinho, anotei, vamos comparar a velocidade de crescimento. Então, é muito importante que você anote isso na caderneta da criança, né? Eu vejo por aí que tem pediatra que tem o seu próprio prontuário e vou lhe dizer que eu também fazia isso no começo do consultório. Eu anotava no meu prontuário e não anotava na caderneta da criança e nem marcava lá no livrinho da criança, tá? Isso foi uma prática que eu fui mudando ao longo dos anos. Porque é muito importante. A criança, eu acho que eu partia olha, toda vaidosa, eu partia do pressuposto que ela não ia trocar de pediatra. Então, não podia mudar nem de cidade. A criança tem que voltar. A criança tem que voltar para tu, se mudasse de cidade, né? É isso. Aí, depois, a pessoa vai amadurecendo, né? E aí vai, calma, né? Assim não, você não é detentor dos dados da criança, né? Então, tem que escrever no caderninho, tem que marcar lá na curvinha de crescimento da criança para a família também acompanhar isso, né? Eu sempre usei, Tassi. Eu, inclusive, sofri muito no período que o Ministério parou de imprimir as cadernetas. Teve horrível. Quase 1 ano sem impressão de cadernetas, os pacientes não tinham, e eu, meu Deus do céu, eu ficava assim, me sentindo, sei lá, um peixe fora d'água, anotando aqueles dados. Eu podia usar no prontuário eletrônico, mas eu gosto muito de mostrar para a família onde a criança está no gráfico, né? Sim. E aí, tipo, fez falta, mas ainda bem que voltou a produção disso. Mas aí nós temos, então, essa avaliação dessa criança, nós medimos essa criança, nós colocamos essa criança no gráfico, nós temos os conceitos de baixa estatura, sabemos agora avaliar a velocidade de crescimento, né, fazendo a mudança de 6 meses aí, vamos colocar, pelo menos essas crianças, talvez 6 meses não seja prudente. Se a gente tem um indivíduo que já tenha sinais de puberdade, pelo risco de ele entrar na puberdade, a gente perder o timing de início do tratamento, mas se é uma criança menor, eu acredito que 6 meses realmente valida melhor essa avaliação da velocidade de crescimento e não vai fazer a diferença tão gritante no final do tratamento. E agora nós precisamos começar a fazer a condução desse paciente, né? Isso. Começar a fazer a investigação propriamente dita, que cabe a nós pediatras, entendermos baseado no exame físico, na história, anamnese, a história dos pais, como que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer de avaliação e dar o segmento para esses pacientes. Perfeito, isso vai ser parte 2, né? Parte 2. Mas só uma sugestão que eu faço. É muito comum quando os pais são muito baixos, que eles tragam essa queixa de estatura na consulta do primeiro mês.
Você se preocupa com Muitos se preocupam. Como o Felipe falou, às vezes é uma preocupação maior dos homens, e realmente é. Eu tenho muitas famílias que chegam, doutor, uma coisa que eu estou preocupada com essa criança, eu sempre fui baixinho. E aí, esses eu tenho a prática de, já na primeira consulta, medir os dois. Porque deixo isso registrado na caderneta da criança. Às vezes, nas consultas subsequentes, vai só o pai ou só a mãe, dependendo da demanda. E, geralmente, nos primeiros meses de vida, a família fica mais engajada de ir todo mundo junto para a consulta. Então, talvez essa seja uma oportunidade de já numa primeira chegada da criança, a gente registrar a estatura dos pais e perguntar sobre irmãos e tudo mais, sobre outros familiares. Excelente, perfeito. Só para a gente fechar esse episódio, antes de ir para a parte 2, vamos ver se vocês entenderam. Vou criar aqui um cenário hipotético, 2 cenários hipotéticos. Filipinho comenta um, Amandinha comenta o segundo. Vamos lá, Filipinho. Chegou uma família, certo? Os pais são altos, a criança está lá com seus 4, 5 anos, e aí chega para você e diz assim, eu estou preocupada porque ele é o mais baixinho da turma. E aí, nessa consulta, é uma consulta de rotina, e aí, né, eu quero saber o que é que você vai dizer para esses pais? Tá, você acha que ele é o mais baixinho? Não, doutora, eu não acho não, doutor Felipe, ele é o mais baixinho da turma. E eu e a mãe somos altos. Eu acho que deve ter alguma coisa errada. O que é que a gente faz, Filipinho? A primeira coisa é avaliar se o paciente tem algum indício de uma doença sistêmica, né? Pra gente ver se, né, fazer um curso de puericultura habitual. Segundo, a gente vai ter que calcular a estatura alvo da criança, e aí vale a pena a gente medir o pai e a mãe, para a gente ver se essa criança não está no canal do crescimento dela. E principalmente, se você não achar nada ali que seja digno de uma conduta de urgência, é solicitar o retorno desses pais, né? Ali no intervalo que vai de 3 a 6 meses, para que a gente consiga calcular a velocidade de crescimento. E diante do cálculo da velocidade de crescimento, a gente conseguir pensar em situações clínicas específicas e, claro, conduzir da melhor forma possível ainda na puericultura. Mas existem, inclusive, né, sinais de alarme aqui, que é, por exemplo, se realmente os pais são muito altos e a criança está completamente fora do canal do crescimento esperado, pode ser que a gente precise agilizar algo, e às vezes essa agilidade ela é de extrema importância, principalmente para que a gente chame os nossos colegas de endocrinologia. Perfeito. Amandinha, cenário 2. Cenário 2 é um bebê que ele nasceu com 45 centímetros, a mãe teve uma pré-eclâmpsia danada, nasceu ele com 45 centímetros e aí tá lá com 1 aninho de vida e tem 70 centímetros, 1 ano e 70 centímetros. Os pais são medianos, estatura mediana, e estão dizendo, ô doutora, eu ando com ele no braço, perguntam quantos meses ele tem, mas ele já fez 1 ano. É interessante essa situação, Tassi. A gente precisa olhar essa criança que você trouxe para nós, que tem 1 ano de vida e que cresceu 25 centímetros dentro desse primeiro ano. Então, a velocidade de crescimento dele, que foi o dado que a gente trouxe, foi uma velocidade de crescimento adequada para o primeiro ano de vida, né? Mas a gente tem uma criança que teve um ponto de partida muito baixo. Essa criança, ela nasceu com 45 centímetros. E aí a gente precisa fazer uma avaliação de adequação para a idade gestacional que ele nasceu. Se você me disser que essa criança nasceu com 45 centímetros, mas que tinha 40 semanas de idade gestacional, eu vou me preocupar muito mais do que se você me disser que essa gestante tinha 36 semanas quando teve o parto. Além disso, você me trouxe um segundo dado, que foi de uma pré-eclâmpsia. Será que esse ambiente intrauterino estava tão hostil assim para o crescimento dessa criança, e quando essa criança foi tirada desse ambiente intraútero, ela pôde fazer o seu crescimento de forma adequada. E só é pequena porque partiu de um ponto de partida muito baixo. Então, são coisas que nós vamos avaliar dentro dessa história clínica para ver se é necessário realmente fazer uma investigação ou não naquele momento. Habitualmente, nessa idade, eu não conduzo com investigação na minha prática, eu espero um pouco mais, porque nesse caso que você trouxe, a criança pode estar normal, mas lembrar que se nós anotamos sempre naquela curva do crescimento, o peso, a estatura, o perímetro cefálico, e chega um momento em que a gente vê essa curva, essa criança mudando de curva, principalmente para baixo, que seria nos casos de baixa estatura, vai nos acender o alerta da velocidade de crescimento, né? Se ele está inclinando no gráfico, é porque provavelmente a velocidade que deveria estar naquela idade não está adequada. E aí a gente vai caminhar para esse outro gráfico para poder chegar a esse diagnóstico, ainda que essa criança não tenha batido ainda no Z-score -2. Então, a gente pode até se antecipar numa situação dessa.
Eu tinha no Z-score mais 2, e de repente a criança chega no Z-score 0, alguma coisa está acontecendo. E a gente vai ficar atento em relação a isso. Então, vamos correr para a parte 2, que eu já estou ansiosa por esse episódio. Essa parte 1 te deu alguns indícios do que é que você tem que buscar na anamnese do seu paciente, o que é que você tem que identificar na consulta, no exame físico. E aí vamos agora, já que já diagnosticamos baixa estatura, vamos agora ver o que vamos pedir de exames, quando encaminhar para o endocrinologista, o que é que pode ser a causa dessa baixa estatura, né? É uma variante normal ou uma variante patológica? Então, acompanhe a gente, nos segue aí nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve, aciona aí o sininho e aí manda para os colegas, manda para estudante de medicina, para seus colegas que trabalham com você, enfim, difunde aí que informação de qualidade a gente tem que espalhar. Simbora para o 2, pessoal. Valeu, pessoal. Até a segunda parte. Até a segunda parte.